Olá, pessoal. Estamos de volta aqui às nossas aulas, né, sobre as reações de carboxilação e as variações de fixação ou absorção ou assimilação de carbono pelas plantas. A gente já comentou nas aulas anteriores sobre o ciclo ou as plantas que apresentam o ciclo C3, que é o ciclo de Calvin-Benson. Lembrando que todos os vegetais possuem esse ciclo, mas algumas plantas possuem rotas para concentração de CO2 no ciclo de Calvin ou no sítio de carboxilação da rubisco, né? Que é o caso das plantas C4 e as plantas de metabolismo ácido das crassuláceas, também conhecidas como CAN ou MAC, certo? Bom, essas plantas, né, de metabolismo ácido das crassuláceas têm este nome porque este metabolismo ele foi descoberto em espécie da família Crassulácea, né, ou nas crassuláceas. Mas também as cactáceas, as bromeliáceas, né, da família Cactácea e Bromeliácea, algumas dessas espécies também apresentam esse tipo de metabolismo. A gente tem alguns exemplos, né, que são os cactos, né, são plantas que costumam apresentar esse tipo de metabolismo. O agave, né, que é uma planta utilizada principalmente no México para a produção de tequila, né? É muito semelhante ao nosso sisal, né? O abacaxi, que é uma bromeliácea, né? O calanchói, que é uma planta ou uma flor, né, utilizado muito no paisagismo, né, na produção de flores em vaso, né, isso são todas espécies que apresentam esse tipo de metabolismo. Tem inúmeras outras espécies apresentam, mas aqui talvez eu tenha citado as mais importantes, né, talvez as mais conhecidas, né, dependendo aí da região que você está, tá? Dá para a gente perceber então, né, que este metabolismo está muito associado a espécies, né, que estão adaptadas a viver, né, ou a crescer em regiões de clima árido ou semiárido, né, ou regiões que apresentam chuvas ou precipitações muito irregulares. Então, um mecanismo de adaptação, vocês vão ver mais à frente, a condições de estresse hídrico, certo? Existem aquelas plantas CAN que são as constitutivas. O que significa isso? Que é também conhecido como cão obrigatório. Que independente da condição ambiental, se está bem irrigado ou se há uma precipitação suficiente, elas apresentam, independente dessa condição, o metabolismo ácido das crassuláceas e aquelas CAN que a gente chama de CAN facultativas, que dependendo da condição ambiental, elas operam apenas como C3. E quando vem a condição de estresse hídrico, ou déficit hídrico, ou irregularidade na precipitação, elas operam como CAN, certo? Elas têm muitas características parecidas com a espécie C4, em especial a mesma enzima de carboxilação, que é a fosfenolpiruvato carboxilase, também conhecida como pepcase, né? A gente vai ver algumas semelhanças, porém, no caso das plantas CAN, a pepcase, ou a fosfenolpiruvato carboxilase, ela é ativa durante a noite, certo? Momento em que ocorrem as trocas gasosas, né? A gente diz que durante essa fase, né, durante o período noturno, aqui, ó, durante a noite, os estômatos dessas plantas estão mais abertos, né? Por quê? Porque durante esse período do dia, como todos sabemos, é um período mais fresco e, portanto, a transpiração nesse momento é muito reduzida, tá? Então, a troca gasosa para o CO2 entrar na atmosfera nas folhas, né, no mesófilo da folha, esse movimento se dá principalmente via estômatos, né? Então, as plantas CAN têm padrão de abertura de fechamento e abertura de estômato, padrão de abertura e fechamento de estômato, me desculpem, invertido. Elas tendem a abrir mais, né, os estômatos durante a noite e fechá-los durante o dia, de forma a reduzir a transpiração, né? E acaba que a absorção e entrada de CO2 se dá no momento que o estômago está aberto. Então, as plantas CAN têm padrão de abertura de estômatos invertido. Já nas plantas C3 e C4, né, de metabolismo do carbono C3 e do metabolismo do carbono C4,
os estômatos se abrem durante o dia, né? A abertura do estômago é maior durante o dia e, consequentemente, transpiram mais, né? Então, como eu já disse, é uma adaptação à condição de restrição hídrica ou de estresse hídrico, né? Elas também apresentam as reações do período noturno e descarboxilação durante o dia, né? Então a gente diz que a pepcase e a rubisco, né? A pepcase e a rubisco, fosfenol, pepcase, elas, nas plantas CAN, elas operam separadas temporalmente, ou seja, a pepcase opera ou funciona à noite, carboxilando o CO2 formando ácido de 4 carbonos, geralmente o malato, né? E a rubisco na planta CAN opera durante o dia, certo? Então tem uma separação temporal entre essas duas enzimas. Existem, assim como nas plantas C4 e que a gente já comentou previamente, as variações, né, que vão depender da enzima de descarboxilação. Então vai ter a enzima málica dependente de NADP, né, assim como a gente já falou nas plantas C4, basta a gente olhar o vídeo de metabolismo C4, né, que a gente já falou sobre elas, a enzima málica dependente de NAD e a enzima carboxilcinase. São variações também de plantas de metabolismo CAM, tá? Perfeito? Aqui tem uma fotografia, né, de um abacaxizeiro, que é uma espécie comercial amplamente cultivada no mundo aí, e que tem metabolismo ácido das crassuláceas. Outra muito conhecida também é o Puntia ficus, né, que é a palma, a Puntia ficus indica, a palma forrageira, também de grande importância para a alimentação animal, especialmente nas regiões áridas e semiáridas, tanto do Brasil quanto do mundo, né? É uma planta muito adaptada à condição de falta de água e um dos processos de adaptação é justamente a ocorrência de metabolismo ácido das crassuláceas ou o CAM, né? Existem diferenças das plantas MAC ou CAM e a C4, né? E quais são essas diferenças, né? Em relação à pepcase, nas plantas MAC ou CAM, né? Essa enzima é ativa durante a noite, né? Como a gente já falou, nas plantas C4, a pepcase é ativada durante o dia, né? Então, existe uma separação temporal de tempo entre a atividade da pepcase e da rubisco nas plantas CAN, certo? Os dois tipos, né, de fixação e assimilação de carbono apresentam as mesmas enzimas de descarboxilação, não é isso? Mas as plantas não possuem células da bainha do feixe vascular, que é uma característica anatômica das plantas C4, né? O que acontece nas plantas C4, então, fazendo uma breve comparação? A rubisco está restrita às células da bainha do feixe vascular, não é isso? Ela está ali naquela região, confinada naquela região, né? Predominantemente ali. E a pepcase, que é a fosfenolpiruvato carboxilase, está nas células do mesófilo. Então eu digo que nas plantas C4, a separação entre a pepcase e a rubisco ela é espacial, ou seja, em relação ao espaço. A rubisco está nas células da baía do feixe vascular e as plantas CAN ou MAC estão, ou desculpem, ou a pepcase está nas células do mesófilo, é uma separação espacial. Voltando novamente, nas plantas CAN ou MAC, essa separação é temporal, não é? A pepcase opera durante a noite, né? Ou seja, separação no tempo. E a rubisco opera durante o dia, né? Então aqui, ó, as enzimas nas plantas C4 estão separadas espacialmente, enquanto nas plantas MAC essa separação é temporal, né? Quais enzimas? Pepcase e rubisco, né? Creio que ficou bem claro para todos nós, não é isso? Como é que é o funcionamento então das plantas CAN-MAC? Como é que acontece esse processo? Aqui a gente tem essa figura, né, que é do nosso livro texto. Desse lado para cá a gente está vendo a noite, o período escuro. Desse lado para cá a gente está vendo o dia, o período claro. Então, como nós já comentamos previamente, as plantas CAN
apresentam a abertura estomática durante a noite. O padrão de abertura do estômago das plantas CAN é invertido. Consequentemente, por que invertido? Porque já que ela abre durante a noite, é um período do dia onde as taxas transpiratórias e de evaporação são menores, a planta tende a perder menos água. Né? Como o estômago está aberto, o CO2 consegue entrar na célula, né? O CO2 atmosférico pelo poro do estômago, e aqui a enzima pepcase vai fixar o CO2 na molécula de fosfenolpiruvato, formando acetato, em seguida malato ou ácido málico. Esse malato, então, vai sendo acumulado no vacúolo, né? Formando formando o que a gente chama de pool, na verdade, uma reserva, né, de malato no vacúolo. Perfeito? Então, durante a noite, a planta vai acumulando malato no vacúolo. Bastante malato no vacúolo. Né? De onde vem o fosfenolpiruvato? Justamente da degradação do amido. Né? O amido vem da onde? Lá do ciclo de Calvin-Benz. Ciclo de Calvin-Benz forma amido no cloroplasto ou sacarose no citosol. O fosfenolpiruvato, a fonte dele é o amido. Bom, esse ácido málico, então, vai sendo acumulado no vacúolo. Percebam que o CO2 respiratório, produto da respiração celular, também é fixado pela pepcase durante a noite. Tá? Então ela aproveita tanto o CO2 que que entrou pelo estômago, quanto o CO2 respiratório. Uma vez que o dia começou, os estômagos vão se fechar com o intuito de economizar água, de não transpirar água para o ambiente. A entrada de CO2 é muito restrita, praticamente zero. E o que a planta começa a fazer então? Na verdade, esse fechamento estomático, nós vamos entender mais à frente, ele é resultado da concentração interna de CO2, que sobe muito, né? Caso a planta não esteja em condição de déficit hídrico. Isso é bem claro, principalmente nas canas constitutivas. Mas aí o ácido málico ou malato, formado durante a noite, começa a ser descarboxilado, né? Formando aqui piruvato e CO2. Para onde que o CO2 vai? Ciclo de Calvin-Benson, ciclo C3. E o piruvato reconstituiu o amido. Posteriormente, na próxima noite, vai ser fonte também de fosfenolpiruvato. Não é isso? Bom, quando ela faz essa descarboxilação aqui, né, e as enzimas de descarboxilação são as mesmas da C4, esse CO2 vai entrar vai ficar disponível na célula para rubisco, vai aumentar a concentração de CO2 interna para rubisco, e ela vai começar a operar como carboxilase. Essa concentração interna de CO2 muito elevada também serve como um sinal para fechamento dos estômagos, tá? A depender das espécies, né? E aí a gente vai entender este processo melhor. E aí o ciclo de C3 durante o dia funciona, a rubisco é ativa durante o dia, conforme nós já explicamos, né? Não é isso? As reações luminosas vão acontecer normalmente, tudo acontece no ciclo C3 conforme nós já falamos previamente. Esse metabolismo, né, ele é mais custoso do ponto de vista energético para os vegetais, né? Então a gente falou que as plantas C3 costumam gastar 3 ATPs para cada CO2 fixado, as plantas C4 em torno de 5 ATPs para cada CO2 fixado, e as plantas K em torno de 6,5 ATP para cada CO2 fixado. Então, do ponto de vista de custo energético, o metabolismo CAN é mais custoso. Qual planta é melhor? Eu não posso falar isso, vai depender do ambiente. Então, se eu colocar uma planta CAN num ambiente favorável à C3, com certeza a C3 vai ser a mais agressiva do ponto de vista de competição. Né? Se eu colocar uma planta CAN e uma C3, por exemplo, num ambiente árido, eu tenho certeza que a planta CAN vai sobreviver e vai se destacar ali. Né? Se eu colocar uma planta C3 e uma C4 no ambiente tropical úmido, né, temperaturas muito elevadas, a planta C4 vai se destacar e vai ser mais agressiva e mais competitiva em relação às plantas C3. Então não existe planta melhor ou pior. O que vai existir é depender do ambiente que aquela planta foi colocada, está sendo cultivada ou existe lá naquele determinado ecossistema. Tá? Então planta melhor ou pior vai depender, na verdade, da condição ambiental
ou da condição modificada, né, que o ser humano pode modificar aquela condição, na qual ela está colocada. Aqui a gente tem os gráficos mostrando as respostas fisiológicas de uma espécie CAN, que é o Punctum ficus indicus, né, que é a palma forrageira, durante um período de 24 horas. Neste primeiro gráfico, a gente está mostrando a assimilação de CO2 em função do tempo. Percebam que aqui a gente tem um período escuro. E durante o período escuro, essa espécie assimila CO2. Quando existe o período luminoso, a assimilação de CO2 cai a praticamente zero. Dá para a gente notar, compara aqui, a sistema de evaporação, né? Transpiração, evaporação de água, na verdade o correto, mais adequado seria transpiração, que os gráficos são muito semelhantes. Por quê? Porque as plantas CAN, como eu já falei previamente, operam ou funcionam com padrão de abertura de estômatos invertida. Abre os estômatos durante a noite e fecha os estômatos durante o dia. Tá? Em condições de seca extrema, né? Condição extrema de seca, muito tempo sem chuva, chega-se ao ponto de que essas espécies conseguem sobreviver por algum tempo fixando apenas o CO2 respiratório. Então ela fecha o estômago durante praticamente as 24 horas e tentam se manter fixando o CO2 respiratório. Né? Como a gente já mostrou, que ele compõe uma parte do CO2 fixado pela peptase no slide anterior. Aí, tá? Porém, né, sendo mais profundo no assunto, né, explicando melhor esse assunto, as plantas CAN apresentam um ritmo circadiano, um ritmo que segue um padrão a cada 24 horas, tá? E dividem as fases de assimilação de CO2 em 4, sendo uma fase noturna, 3 fases diurna, fase 2, fase 3, fase 4. Como que funciona melhor, mais bem explicado, né? Dá para a gente ver nesse gráfico aqui, por exemplo. Durante a noite, basta ver aqui, risco. A pepcase ativa. Durante o dia, inativa. Entendeu? Então é só a gente ver no gráfico o estômago à noite. Durante o dia, o estômago está fechado. Mas vamos entender melhor esse padrão de 4 fases para a gente finalizar esse assunto de cá. O metabolismo ácido das crassuláceas apresenta normalmente um padrão ou um ritmo fotossintético de fixação do CO2 e evolução de oxigênio de 4 fases. A evolução de oxigênio positivo está associada ao quê? Reações luminosas. Lembra lá da parte de reações luminosas? Então, um dos produtos das reações luminosas é o oxigênio, além do ATP e do NADPH. Não é isso? Bom, então a gente vê esse gráfico aqui, mostrando as 4 fases. Durante o período da noite, a fase 1. Durante o período do dia, são as fases 2, 3 e 4. O gráfico mostra as trocas gasosas em função do período de dia, de 24 horas, né? Daí o ritmo circadiano. As bolinhas preenchidas no gráfico mostram CO2 e as bolinhas preenchidas mostram oxigênio. Vamos falar do oxigênio primeiro, né? Por que está havendo evolução de oxigênio aqui durante o dia? Né? Resultado das reações luminosas, né? Vamos lembrar das reações luminosas? Um dos produtos é a liberação de oxigênio. Mas em relação ao CO2, o que o padrão de quatro fases nos mostra? Né? A gente tem uma fase 1, que está associada ao quê? A absorção de CO2 e assimilação de CO2 por ação da peptase, da fosfenolpiruvato carboxilase, né? Formando principalmente o quê? Malato. Este malato ele é acumulado nos vacúolos durante toda a noite. Uma vez que o dia se inicia, começa a fase 2, né? Que é uma fase de transição. Né? A planta não tem uma chave liga e desliga, tem uma transição. Né? Onde
aquele CO2, aquele malato acumulado durante a noite está ali, né? Forma o que a gente chama de pool de malato. Essa fixação noturna numa planta CAM bem irrigada chega a corresponder a 70% do total de CO2 fixado. Vai depender das espécies, mas isso é um valor aproximado, né? E vem a fase 2, que é quando o dia começa, é uma fase de transição. E uma parte do CO2 aqui, ó, começa a ser assimilado com a rubisco. Porém, pela rubisco, né, sem a ação da pepicase, que a pepicase foi inativada. Porém, durante uma grande parte do dia, onde a concentração interna de CO2 é muito alta, chega o sinal para o estômago de que ele deve fechar. Né? E aqui a fixação se dá apenas pela assimilação do CO2 que veio da descarboxilação do malato e está sendo utilizado pela rubisco no ciclo de Calvin-Benson. Né? Uma vez que esse pool vai sendo reduzido, a disponibilidade de malato no vacúolo vai reduzindo, a concentração interna de CO2 começa a cair. E aquele sinal, né? Aquele sinal que chegava nos estômagos para que aquele estômago ficasse fechado, porque a concentração interna de CO2 era muito elevada, ele vai reduzindo. E aí a planta começa a abrir os estômagos durante a fase 4. Né? E começa a haver fixação de CO2 por ação da rubisco. E a pepicase não está inativa. Então perceba que uma parte do dia ela acabou trabalhando ou operando como planta C3. Né? Em condição de seca, o que acontece? Né? Aquela planta que está sendo submetida à condição de seca, inicialmente ela reduz a fixação diurna, especialmente na fase 4, é muito afetada na fase 4, e o tempo da fase 2. E se esse estresse for sendo mantido, a fixação noturna, né, ou assimilação noturna de CO2 vai diminuindo até que a planta, numa condição extrema de seca ou de déficit hídrico, utiliza apenas o CO2 respiratório. Tá? Isso vai depender da espécie e da condição. Se a espécie for adaptada àquele ambiente. Né? Óbvio que tem planta que tem um limite de estresse, ela vai morrer, né? Não vai conseguir avançar para isso. As espécies, então, facultativas operam com as 4 fases, né, em condição de estresse hídrico, mas se você irrigá-las ou se o ambiente for favorável do ponto de vista de fornecimento de água, ela vai operar apenas como C3. Tá? Bom, espero que tenha ficado claro a vocês, né, o metabolismo ácido das crassuláceas, e até a nossa próxima aula.